Caio Fábio, um abração. Meu nome é Alexandre, eu tenho 51 anos e moro na Grande Porto Alegre. Sou membro de uma igreja evangélica há uns 3 ou 4 anos, uma igreja muito conhecida, né, no Brasil todo. Só que eu sinto uma vontade assim muito forte de sair pregando a palavra nas ruas de Porto Alegre, no centro, na Grande Porto Alegre, uma vez que eu tenho tempo, tenho bastante tempo para isso e queria envolver meus recursos, né, do meu bolso para isso. E eu tenho dúvida se às vezes, né, se é apenas uma coisa da minha cabeça ou é um Meu chamado assim. nome. Eu queria saber o que tu acha disso, meu amigo Caio. Muito obrigado pela ajuda aí. Abração. Oi, meu filho. Eu me converti ao Evangelho em julho, 18 de julho de 73. Eu sempre conhecia a mensagem do Evangelho, mas eu nunca tinha tido a experiência pessoal de fé, de entrega, de dizer: sou teu e vou viver assim, conforme tu ensinaste. Isso aconteceu em julho de 73. E eu também não queria, eu já sabia tudo sobre seminário, evangélico. Eu cresci presbiteriano. Meu pai já era pastor presbiteriano há alguns anos, 5 anos ou 6, quando eu me converti. Antes ele era advogado e empresário. E, e eu não queria fazer a viagem religiosa, não queria. Meu pai também não tinha feito, ele se converteu, aí quiseram enviá-lo para o seminário, porque ele ficou cheio de discernimento, de sabedoria, de conhecimento de Deus e da Bíblia. E ele era um homem já com um conhecimento humano extraordinário quando se converteu, de modo que ele estava pronto. E não podia, tinha 4 filhos, tinha um escritório, tinha uma banca advocacional respeitada na cidade de Niterói, àquela altura. Não queria e nem podia. Aí ele falou ao reverendo Antônio Elias e ao presbitério: olha, para mim não dá, mas eu sei que o Senhor me chamou para pregar. E eu vou voltar para minha cidade de Manaus e vou viver exclusivamente para pregar o evangelho aos ribeirinhos. Vou fazer um barco pequeno e vou começar a viajar pelos interiores pregando. E foi o que ele foi para Manaus para fazer. Aí, então, antes disso, o presbitério de Niterói reunido achou por bem ordenar o meu pai e enviar o meu pai como um pastor presbiteriano ordenado para Manaus para pregar aos ribeirinhos. E foi o que ele fez. Eu, quando me converti, 5 anos depois disso, mais ou menos, não tinha a menor vontade. Eu não cria nos seminários. Eu conhecia uma quantidade enorme de pastores de seminários, uns caras muito bobos, que não sabiam nada da vida e muito frágeis. No máximo tinham conhecimentos de alguns, a maioria nem isso. Muito parcos os conhecimentos filosóficos, teológicos, históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Gente muito pobre, gente muito rude às vezes. E olha, que a igreja presbiteriana era a que melhor preparava os seus ministros. Então, no meio dos ministros, havia luminares de inteligência, de capacidade oral, de cultura variada, especialmente jurídica. Tinha muito jurista presbiteriano e gente capaz, com algumas culturas, mas a grande maioria que ia ao seminário e confiava na preparação do seminário voltava muito, muito despreparado para a vida. Tanto é que uma maioria, uma grande quantidade de pessoas, 10 anos depois, já tinham achado que tinham feito a escolha errada, porque se sentiam totalmente inadequados. Iam pastorear igrejas que não cresciam, ficavam por ali na mediocridade, na patinação medíocre, que vai frustrando imensamente o coração
E o indivíduo sempre achando que tinha entrado na coisa errada. Eu, no entanto, não tinha a menor vocação para isso. Meu chamado era para crescer em Cristo e me tornar alguém que amadurecesse na imagem e semelhança de Deus. Eu queria o prêmio da soberana vocação, mas eu não achava que tinha sido chamado para ser um pároco, para ser um indivíduo que fica dentro de um casulo, cuidando daquelas mesmas pessoas. Minha coisa era a rua, era o mundo. Eu me sentia chamado para o planeta inteiro, para a Terra, para os humanos, para todos os lugares. E eu comecei assim, foi pregando na rua. Eu só fui pregar em igreja, em púlpito, depois que eu estava bem desvirginado na esquina, na rua, na praça, nos clubes, nas rodas, no campus universitário, nos grupos menores de escolas. Foi depois disso que eu comecei a ir em tudo que é igreja. E depois pregar nos ginásios, até logo depois, em 78, já nos estádios de futebol. Aí foi pelo Brasil inteiro, eu já estava na televisão desde julho de 74. E aí fui ficando conhecido logo na cidade toda, eu já era em boa parte da cidade, na alta sociedade. Mas aí passei a ser conhecido pela cidade inteira. E isso me levava às casas das pessoas oprimidas, angustiadas, endemoninhadas, que não tinham nada a ver com a igreja. Que tem gente aqui me assistindo agora que estava presente lá. E como diria Paulo, que sabem que falo a verdade em Cristo e não minto. Então, meu querido, outro dia mesmo, sexta-feira, eu respondi a alguém que estava com essa dúvida. E eu disse o que eu estou te dizendo. Então, tem muita coisa aí. Caio, devo ficar preso ao púlpito para pregar? Se você escrever a palavra púlpito, aí no meu portal, no meu canal, você vai ver como não tem esse dilema. O púlpito foi uma invenção tardia, e nada a ver com o evangelho, só tem a ver com uma determinada estratégia greco-romana, tem a ver com a necessidade oral dos sacerdotes gregos, romanos e por aí afora. Mas não é. Jesus nunca pregou num púlpito. O púlpito de Jesus eram os montes, as campinas, as praias. 90% do tempo dele ele passou em volta do Mar da Galileia, ao ar livre, ou pregando em montes, planuras, em banquetes ou dentro de um barco enquanto a multidão se juntava na praia para ouvi-lo. Então, o evangelho não demanda nada disso. Vá para a rua, meu filho. E não peça permissão para ninguém, nem para mim. A ordem já está dada. Indo por todo mundo. A prática da pregação do evangelho é gerúndia. Enquanto a gente vai, é indo, é na rua, é na vida, é onde a gente encontra as pessoas. Pregue a toda criatura, em toda oportunidade. Paulo diz, bote um pouco de sal para dar gosto nas relações e você ganhar a oportunidade de falar, porque as pessoas fiquem tão impressionadas com a alegria de quem você é que queiram te ouvir. Agora, não vá com essa atitude pesada de crente, de evangelista, que fica gritando na esquina, igual um doido, sem ninguém querer ouvir. Mateus 11, 12, nos dizem que Jesus não andava gritando, de modo algum. Ele fazia relações humanas. Era dentro dessas relações e desses ambientes que ele pregava. E quando multidões vinham ouvi-lo, não é porque ele fizesse um trabalho diferente de promoção. As pessoas viam as curas, os sinais, os prodígios, as maravilhas,
e ouviam encantadas a palavra que saía da boca de Jesus, que era incomparável, que deixava Moisés e todo mundo no chinelo. Como disse João Batista, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele, nem Moisés, nem Abraão, nem ninguém. Nem ninguém. Então vá, cheio do Espírito Santo. Sobretudo se abra, meu amigo, para fazer amizades com paciência, para você não ser só um gritador de esquinas, um louco que ninguém para ouvir, que ninguém conhece, ninguém se relaciona, ninguém convive, ninguém respeita. Ganhe primeiro condições humanas de relacionalidade e pregue em qualquer lugar, porque você não está preso a nada nem a ninguém. E nem permita e nem permitam vocês ficarem condicionados pelo tal do púlpito